Capítulo 10. Acima de nós, ao longo da via expressa elevada, os faróis do tráfego imóvel iluminavam o céu noturno, como lanternas penduradas no horizonte. Um avião decolou da pista a 400 metros à nossa esquerda, impulsionado por seus motores nervosos para o ar escuro. Além da cerca do perímetro, haviam longas fileiras de postes de metal, fincados na relva maltratada. As luzes de pouso formavam campos elétricos, como as seções de uma metrópole superiluminada. Segui o carro de Vaughan por uma estrada de serviço deserta. Estávamos numa área em construção, ao sul do aeroporto, toda apagada, com prédios de apartamentos de 3 andares para os funcionários das empresas aéreas, hotéis inacabados e postos de gasolina. Passamos por um supermercado vazio, no meio de um mar de lama. À beira da estrada, iluminadas pelos faróis de Vaughan, havia dunas brancas de ripas de construção. Uma fileira de lampiões apareceu à distância, marcando o perímetro naquele complexo de trânsito e lazer. Imediatamente além de suas margens, no acesso oeste para Standwell, havia uma área de ferros velhos, pequenas oficinas mecânicas e de lanternagem. Passamos por um enorme caminhão aberto, cheio de carros destruídos. Seagrave estava sentado no banco traseiro do carro de Vaughan, algum estímulo familiar alcançando seu cérebro exausto. Durante a viagem, desde o hospital, ele se recostara na janela, os cabelos louros parecendo um tozão de nylon sob a luz dos meus faróis. Ellen Hamilton, sentada ao seu lado, de vez em quando me lançava um olhar. Insistira que acompanhássemos Seagrave até sua casa, aparentemente desconfiando dos motivos de Vaughan. Entramos no pátio da garagem e no salão de vendas de Seagrave. Seus empreendimentos, que obviamente já conhecera melhores dias, durante seu auge como piloto de corridas, especializava-se em carros envenenados e adaptados sob encomenda. Por trás do vidro sujo do salão de vendas havia uma réplica em fibra de vidro de uma baratinha Brooklands da década de 30, com um pano desbotado no assento. À espera da hora de ir embora, observei Ellen Hamilton e Vaughan conduzirem Seagrave para a sala de estar. O piloto dublê olhou aturdido para os móveis ordinários, cobertos de plástico, deixando por um momento de reconhecer sua própria casa. Ele deitou no sofá enquanto sua esposa censurava a Ellen como se ela, a médica, fosse responsável pelos sintomas do paciente. Por alguma razão, Vera Seagrave absolveu Vaughan de toda e qualquer responsabilidade, embora, como compreendi mais tarde, e ela já devesse saber na ocasião, Vaughan estivesse usando seu marido como uma cobaia de suas experiências. Uma mulher bonita e irrequieta, com mais ou menos 30 anos, usava nos cabelos um penteado imitando uma peruca afro. Uma criança pequena nos observava do meio de suas pernas, os dedos rombudos roçando nas 2 cicatrizes compridas nas coxas da mãe, expostas pela minissaia. Vaughan segurou por um instante a cintura de Vera Seagrave, enquanto ela inquirira Ellen. Depois passou pelo trio e aproximou das pessoas sentadas no conjunto de sofá oposto. O homem, um produtor de televisão que cuidara dos primeiros programas de Vaughan, acenou com a cabeça num gesto encorajador enquanto Vaughan descrevia o acidente de Seagrave, mas ele se encontrava drogado demais pelo haxixe que fumara. A fumaça adocicada pairava numa nuvem diagonal através da sala, para focalizar a mente nas possibilidades de um programa. A seu lado, no sofá, uma jovem de rosto afilado preparava outro cigarro, enquanto ela enrolava um pequeno pedaço de resina num papel laminado. Vaughan tirou um isqueiro de latão do bolso traseiro da calça. Ela esquentou a resina e sacudiu o pó no cigarro aberto, apoiado na máquina de enrolar em seu colo. Uma assistente social do departamento infantil de Stillwell era uma amiga antiga de Vera Seagrave. Tinha nas pernas vestígios do que pareciam ser cicatrizes feitas por bacilos de gás,
com tênues depressões circulares nas rótulas. Notou que eu olhava para as cicatrizes, mas não fez qualquer menção de fechar as pernas. Havia uma bengala de metal cromado a seu lado no sofá. Quando ela se mexeu, percebi que a curva de cada pé era sustentada por um grampo de aço. Também deduzi por sua postura rígida demais que ela usava alguma espécie de colete. Ele tirou o cigarro da máquina e me fitou com evidente desconfiança. Adivinhei que esse reflexo de hostilidade era provocado pela suposição de que eu nunca fora ferido num desastre de carro. Ao contrário de Vaughan, ela própria e o Seagraves. Ellen Hamilton tocou em meu braço. Seagrave. Ela apontou para o corpo esparramado do piloto louro. Ele se recuperara e agora brincava com o filho pequeno. Ao que parece, ele terá que fazer um serviço de dublê no estúdio amanhã. Pode impedi-lo? Peça à esposa, ou a Vaughan. Ele parece ditar as regras por aqui. Acho que não devemos. O produtor de televisão comentou. Seagrave é agora o dublê de todas as atrizes, por causa de seus lindos cabelos louros. O que você faz por uma morena, Seagrave? Seagrave bateu de leve no minúsculo pênis do filho. Enfio no rabo dela. O haxixe primeiro, comprimido como um pequeno supositório, depois empurro até o fundo. 2 viagens pelo preço de uma. Ele contemplou as mãos sujas, pensativo. Eu gostaria de meter todas elas naquele carro que temos de guiar. O que você acha disso, Vaughan? É o que faremos um dia. Havia uma surpreendente insinuação de deferência na voz de Vaughan, enquanto olhava para o piloto dublê. É o que faremos. Com aqueles arreios miseráveis que temos de usar. Seagrave tirou um cigarro do maço que Vaughan lhe estendeu, manteve a fumaça nos pulmões, enquanto olhava para a montanha de carros destroçados no fundo do seu jardim. Pode imaginá-las, Vaughan, num daqueles engavetamentos de alta velocidade, tocando uma punheta sensacional ou dando uma chupada. Sonhe com isso. É o seu ideal, Vaughan. Vaughan sorriu tranquilizador com uma careta metálica. Você tem razão, é claro. Com quem começamos? Seagrave sorriu através da fumaça, ignorou a esposa, que tentava acalmá-lo. Fitou Vaughan com um olhar seguro. Sei com quem eu começaria. Talvez. Posso ver aqueles peitos enormes cortados no painel. Vaughan virou-se abruptamente, quase como se estivesse num medo de Seagrave tirar alguma vantagem sobre ele. As cicatrizes na boca e na testa levavam seu rosto além de um sentimento comum. Ele olhou para o outro sofá, onde seu produtor de televisão e a jovem entrevada, Gabriele, partilhavam um cigarro. Virei-me para sair, decidido a esperar por Ellen em meu carro. Vaughan seguiu-me até a porta, pegou meu braço com um aperto firme. Não saia ainda. Bala, quero que me ajude. Enquanto ele contemplava a cena, tive a sensação de que Vaughan controlava todos nós, dando a cada um o que mais queríamos e mais temíamos. Seguiu pelo corredor para um laboratório fotográfico. Ele fez sinal para que eu entrasse, fechou a porta. Esse é o novo projeto, Bala. Ele fez um gesto confiante mostrando a sala. Estou fazendo uma série especial de televisão como parte de um novo programa. Deixou o NFL? Claro, esse projeto é importante demais. Ele balançou a cabeça, livrando-se da lembrança. Um grande laboratório do governo não está preparado para lidar com uma coisa assim, em termos psicológicos ou não. Pregados nas paredes e em cima dos bancos, entre bacias esmaltadas, havia centenas de fotografias. O chão ao redor do ampliador estava coalhado de reproduções fotográficas, descartadas depois de mostrarem suas imagens. Enquanto Vaughan procurava alguma coisa na mesa central, virando as páginas de um álbum encadernado em couro, olhei para as fotografias jogadas no chão em volta dos meus pés. A maioria era de imagens frontais de carros e veículos pesados envolvidos em colisões rodoviárias, cercados por espectadores e guardas,
e closes de grades de radiador, para-brisas destroçados. Muitas haviam sido tiradas por mãos pouco firmes de um carro em movimento, mostrando os contornos indefinidos de guardas, paramédicos, das ambulâncias furiosos, repreendendo o fotógrafo em sua passagem. À primeira vista, nenhuma figura humana reconhecível aparecia naquelas fotografias, mas à parede por cima da pia de metal, ao lado da janela, havia imagens ampliadas de 6 mulheres de meia idade. Fiquei impressionado com a acentuada semelhança dessas mulheres com Vera Seagrave, 20 anos mais velha. Eram variações do que eu imaginava ser uma esposa bem conservada, de um executivo próspero, com uma pele de raposa nos ombros de uma caixa de supermercado na menopausa e de uma lanterninha de cinema gorda, no uniforme de gabardine. Ao contrário das fotografias restantes, aquelas 6 haviam sido tiradas com extremo cuidado, usando uma teleobjetiva focalizada através do para-brisas e portas giratórias. Vaughan abriu o álbum ao acaso e me entregou. Foi-se encostar na porta e ficou me observando, enquanto eu ajustava a lâmpada na mesa. As primeiras 30 páginas registravam o romance do desastre, hospitalização e convalescença da jovem assistente social Gabriele. Naquele momento, sentada no sofá, na sala de estar de Seagrave, enrolando os cigarros que fumava com o produtor. Por coincidência, seu pequeno carro esporte colidira com um ônibus de uma empresa aérea na entrada da passagem inferior do aeroporto, não muito longe do local do meu acidente. Seu rosto afilado, a pele começando a descair, como o primeiro movimento de uma avalanche, recostava-se no banco manchado de óleo. Havia um grupo de guardas, paramédicos, espectadores em torno do carro arrebentado. No primeiro plano das fotografias iniciais, um bombeiro com equipamento especial cortava a coluna direita do para-brisa. Os ferimentos da jovem ainda não eram aparentes. O rosto impassível fixava o bombeiro, quase como se esperasse por alguma bizarra agressão sexual. Nas últimas fotografias começavam a aparecer as equimoses que haveriam de marcar seu rosto, como os contornos de uma segunda personalidade, uma prévia dos rostos ocultos de sua psique, que só surgiriam ao final da meia-idade. As equimoses em torno da boca carnuda me impressionaram. Aquelas depressões mórbidas eram como as de uma solteirona egocêntrica, com uma história de relacionamentos infelizes. Mais tarde, outras equimoses apareceram em seus braços e ombros, as marcas da coluna da direção e do painel do carro, como se esses amantes a tivessem espancado por um desespero cada vez mais abstrato, como uma série de grotescas ferramentas. Por trás de mim, Vaughan ainda estava encostado na porta. Pela primeira vez desde que o conhecera, seu corpo se encontrava em completo repouso. Os movimentos frenéticos haviam se aquietado, por algum motivo relacionado à minha concentração em seu álbum. Virei as páginas seguintes. Vaughan compilara um elaborado dossiê fotográfico sobre a moça. Calculei que ele chegara por acaso ao local poucos minutos depois que o carro de Gabriele derrapara de encontro à traseira do ônibus. Os rostos alarmados de vários passageiros de Varig espiavam o carro esporte destruído pela janela traseira. Veículo esse que a moça ferida lançara como uma escultura na direção da parte desprotegida debaixo de seus bancos. As fotos seguintes mostravam-na sendo retirada do carro, a saia branca encharcada de sangue. Seu rosto pendia vazio contra o braço de um bombeiro que a levantara da bacia sangrenta do assento, como se fosse uma fanática insana da América do Sul batizada numa pia batismal de sangue de cordeiro. Um motorista da polícia, com a cabeça descoberta, segurava uma alça de maca, seu queixo quadrado empurrado para um lado pela coxa esquerda da moça. Entre esses 2 pontos aparecia o triângulo escuro do pubis. Seguiam-se várias páginas mostrando o carro esporte destroçado no ferro velho,
closes das manchas de sangue ressequido nos bancos do motorista e da carona. O próprio Vaughan aparecia numa dessas fotografias, olhando para o carro numa pose byrônica, o pênis volumoso visível no gancho apertado da calça jeans. O último conjunto de fotografias apresentava a jovem numa cadeira de roda cromada, guiada por um amigo por um jardim cheio de rododendros de uma instituição para convalescentes, impulsionando seu veículo reluzente numa competição de arco e flecha, e finalmente tomando a primeira aula de direção ao volante de um carro especial para deficientes. Ao vê-lo contemplando as características especiais complexas, compreendia a extensão de transformação sofrida por aquela jovem tragicamente ferida durante a recuperação do acidente. As primeiras fotografias, dentro do carro acidentado, mostravam uma jovem convencional, cujo rosto simétrico e pele lisa revelavam toda a economia de uma vida aconchegante e passiva, de pequenos flertes nos bancos traseiros de carros comuns, desfrutadas sem qualquer noção das verdadeiras possibilidades de seu corpo. Podia imaginá-la sentada no carro de algum agente social de meia-idade, alheia à conjunção formada por suas genitálias e o painel do carro estilizado, uma formação euclidiana de erotismo e fantasias que afloraria pela primeira vez dentro do carro acidentado. Um casamento ardente com as pontas salientes de seus joelhos e pubis. Naquela jovem simpática, com seu agradável sonho sexual, renascera nos contornos irregulares de seus carros e esporte destruído. 3 meses mais tarde, sentada ao lado de seu instrutor de fisioterapia, em seu novo carro próprio para deficientes, ela segurava os controles cromados com dedos fortes, como se fossem extensões de seus clitóris. Os olhos sagazes pareciam bem conscientes de que o espaço entre suas pernas, entrevadas, estava constantemente sob a vista daquele rapaz musculoso ao seu lado. Os olhos dele se concentravam na elevação úmida do pubis, enquanto ela encaixava a alavanca da mudança. A carroceria amassada do carro esporte se transformara numa criatura de sexualidade livre e pervertida, liberando dentro de suas placas retorcidas e do motor vazando óleo todas as possibilidades insidiosas de seu sexo. As coxas paralíticas e os músculos definhados das pernas eram modelos para perversões fascinantes. Enquanto ela espiava a câmera de Vaughan através do para-brisa, seus olhos astutos revelavam um pleno conhecimento do interesse do rapaz. A postura de suas mãos no volante e pedal de aceleração, os dedos doentios apontando para trás, na direção dos seios, eram elementos em algum ritual masturbatório estilizado. Seu rosto forte, com planos desiguais, parecia imitar os painéis deformados do carro, quase como se, conscientemente, ela compreendesse que aqueles mostradores retorcidos proporcionavam uma antologia de atos depravados de fácil acesso, as chaves para uma sexualidade alternativa. Examinei as fotografias sob a luz forte. Sem pensar, visualizei uma série de fotos imaginárias que podia tirar dela em vários atos sexuais, as pernas sustentadas por máquinas complexas, roldanas e cavaletes, com seu instrutor de educação física, persuadindo aquele rapaz pacato a explorar novos parâmetros do corpo dela, desenvolvendo uma habilidade sexual que seria uma analogia exata das outras habilidades criadas pelas tecnologias em multiplicação do século XX. Pensando no rito exterior de sua coluna durante o orgasmo, os cabelos eretos nas coxas de músculos flácidos, olhei para o símbolo estilizado do fabricante visível nas fotografias, os contornos da coluna da janela. Vaughan continuava encostado na porta, em silêncio. Virei as páginas, o restante do álbum, como eu imaginava. Descrevi o curso de meu acidente e da minha recuperação.
pela primeira fotografia que me mostrava sendo carregado para a unidade de acidentados do hospital em Ashford. Constatei que Vaughan ali se encontrava na ocasião da minha chegada. Soube mais tarde que ele escutava as transmissões das ambulâncias pela faixa VHF do rádio de seu carro. A sequência de fotos constituía um registro mais de Vaughan do que meu, muito mais da paisagem e das preocupações do fotógrafo do que de seu tema. Além dessas fotografias tiradas de mim no hospital, ele usara uma teleobjetiva através da janela aberta, enquanto eu ainda me encontrava na cama, envolto por mais bandagens do que pude visualizar naquele momento. Os outros registros visuais tinham o mesmo elemento. O automóvel andando pelas estradas em volta do aeroporto, engarrafamentos no viaduto, estacionado em becos e mirantes usados por namorados. Vaughan seguira-me do depósito da polícia até a área de recepção do aeroporto, do edifício garagem à casa de Ellen Hamilton. Por aquelas fotografias parecia que toda a minha vida se passava dentro ou nas proximidades da Via Expressa. Não podia haver a menor dúvida de que o interesse de Vaughan por mim era mínimo. O que o preocupava não era o comportamento de um produtor de comerciais de televisão de 40 anos, mas sim a interação entre um indivíduo anônimo e seu carro, a passagem de seu corpo pelos painéis polidos e assentos de vinil, o rosto delineado contra os mostradores. O tema daquele registro fotográfico se tornava patente durante meu período de recuperação dos ferimentos, meus relacionamentos mediados pelo automóvel e sua paisagem tecnológica com minha esposa, Renata, e a doutora Hamilton. Vaughan fixava naquelas fotografias meus abraços indecisos quando eu mostrava cauteloso com meu corpo ferido nos primeiros encontros sexuais desde o acidente. Ele pegara minha mão, se estendendo através da caixa de transmissão do carro Sport de minha esposa, a superfície inferior do antebraço comprimida pela alavanca de mudança cromada, o pulso manchado pressionando a coxa branca de Catherine. Minha boca ainda dormente no mamilo esquerdo de Renata, levantando seu seio da blusa, enquanto meus cabelos caíam sobre o peitoril da janela. Ellen Hamilton, escarranchada no banco do carona de seu sedã preto, a saia levantada até a cintura, os joelhos cheios de cicatrizes, se comprimindo contra o assento de vinil, enquanto meu pênis penetrava em sua vulva, o ângulo oblíquo do painel do carro formando uma série de eclipses indistintas, como glóbulos saindo de nossas virilhas felizes. Vaughan se postava atrás do meu ombro, como um instrutor pronto a ajudar um discípulo promissor. Enquanto eu contemplava minha boca no seio de Renata, ele se inclinou sua atenção em outro ponto. Com a unha do polegar quebrada, a borda exibindo uma camada de óleo, Vaughan apontou o peitoril da janela cromado e sua junção com a alça estendida no sutiã da moça. Por alguma aberração da fotografia, os dois elementos formavam uma espécie de tipóia de metal e nylon, no qual o mamilo distorcido parecia se projetar para minha boca. O rosto de Vaughan estava desprovido de expressão. Furúnculos da infância haviam deixado um arquipélago de marcas ao longo do seu pescoço. Um cheiro forte, mas não de todo desagradável, saía da calça jeans branca, uma mistura de sêmen e óleo de motor. Ele foi mostrando as fotografias, de vez em quando inclinando o álbum para enfatizar um ângulo de câmera excepcional para mim. Observei Vaughan fechar o álbum, especulando porque me sentia incapaz de pelo menos encenar uma demonstração de raiva, censurá-lo por aquela intromissão em minha vida. Mas a ausência de qualquer emoção ou preocupação em Vaughan já causara seu efeito. Talvez algum elemento homoerótico latente tivesse sido trazido à superfície da minha mente por suas fotografias de violência e sexualidade. O corpo deformado da moça entrevada, como os corpos deformados dos carros acidentados,
revelava as possibilidades de uma sexualidade totalmente nova. Contudo, essa ausência fazia com que um ato sexual com Vogan se tornasse absolutamente possível. A colocação de meu pênis em seu reto, ao nos deitarmos juntos no banco traseiro do seu carro, seria um evento tão estilizado e abstrato quanto os que haviam sido registrados em suas fotografias. O diretor de televisão apareceu na porta, distraído, um cigarro úmido entre os dedos. Vogan, pode dar um jeito nisso? Seagrave fez a maior confusão. Ele indicou uma abertura do lado do cigarro e acenou com a cabeça para mim. O centro nervoso, hein? Vogan faz com que tudo pareça um crime. Vogan largou o tripé de câmera em que passava óleo e ajeitou o cigarro com extrema habilidade, aproveitando até os grãos de haxixe que caíram na palma de sua mão. Lambeu o papel com uma língua afilada que se projetou de sua boca, envolta por cicatrizes como se fosse de um réptil. Suas narinas sugaram a fumaça. Viu uma batelada de fotografias recém-reveladas na mesa abaixo da janela. Mostravam o rosto familiar da atriz de cinemas, fotografada ao sair de sua limusine diante de um hotel em Londres. Elizabeth Taylor. Você tem a seguido? Ainda não. Preciso me encontrar com ela, Bala. Como parte de seu projeto? Duvido que ela queira ajudá-lo, Vogan. Vogan deu uma volta pela sala em suas pernas desniveladas. Ela está trabalhando em Shepperton agora. Não vai usá-la num comercial para Ford? Ele ficou esperando que eu falasse. Eu sabia que Vogan atuaria em qualquer tentativa de evasiva. Pensei na sinistra fantasia de concussão de Seagrave, as estrelas do cinema forçado a baterem com seus carros de dublê. Decidi não responder. Vogan percebeu tudo isso em meu rosto e virou-se para a porta. Vou chamar a doutora Hamilton para você. Voltaremos a conversar sobre isso de novo, Bala. Ele me entregou, talvez para me apaziguar, uma pilha de revistas dinamarquesas de sexo, bastante folheadas. Dê uma olhada nisso. São bem profissionais. Você e a doutora Hamilton podem apreciá-las juntos. Gabrielle, Vera Seagrave e Ellen estavam no jardim, suas vozes abafadas pelo barulho dos aviões decolando do aeroporto. Gabrielle caminhava no meio, as pernas presas numa paródia ao porte exigido nos cursos de etiqueta social. Sua pele pálida refletia a claridade âmbar dos lampiões. Ellen segurava seu cotovelo esquerdo, conduzindo-a gentilmente pela relva alta que subia à altura dos joelhos. Ocorreu-me de repente que durante todo o tempo que passara com Ellen Hamilton, jamais conversávamos sobre seu marido morto. Dei uma olhada nas fotografias coloridas das revistas. Em todas, o carro, de uma forma ou de outra, era o tema central. Imagens atraentes de jovens casais durante um intercurso grupal em torno de um conversível americano, estacionado numa plácida campina. Um executivo de meia-idade, nu, com a secretária no banco traseiro de seu Mercedes. Homossexuais despindo um ao outro num piquenique à beira da estrada. Adolescentes numa orgia de sexo motorizado, numa carreta, entrando e saindo dos carros amarrados. E em todas aquelas páginas, o brilho dos painéis e das janelas, do vinil polido, refletindo uma barriga lisa ou uma coxa, as florestas de cabelos públicos que cresciam de todos os cantos das cabines daqueles carros. Vogan me observou da poltrona amarela enquanto Seagrave brincava com seu filho pequeno. Lembro do rosto dele, desligado mas sério, enquanto Seagrave desabotoava a camisa e punha a boca do menino em seu mamilo, espremendo a pele dura na paródia de um seio.